Fala galera, beleza? Então estamos hoje aqui para fazer uma receita típica suíça. Essa receita leva um vegetal chamado de ruibarbo. Não sei se vocês conhecem, mas esse vegetal, diferente dos outros da sua classe, ele é utilizado para fazer receitas doces e não receitas salgadas. Ele é utilizado muito para fazer tortas. Ele, aqui na Suíça, se faz muitas geleias dele. E na Ásia, não típico aqui da Suíça, fazem muitos chás e sopas. Esse vegetal, ele na Ásia, é utilizado há muitos e muitos anos para fins medicinais, na saúde dos ossos, ajuda muito na saúde muscular, na recuperação muscular e até mesmo na boa digestão. E hoje vamos fazer uma torta de ruibarbo com morangos, beleza? E pessoal, o ruibarbo nós temos que descascá-lo, porque essa parte dele é muito fibrosa, essa casca dele. Então a gente corta um pedacinho aqui em cima e a gente vai tirar um pedaço e ele vai sair a casca todinha, tá vendo? Se vocês forem puxando, ela vai saindo por completo. E aí a gente vai fazer isso com toda a extensão dele. E aqui ele já está pronto para ser cortado. E vamos cortar ele aproximadamente em cubos de 1 centímetro. Nós podemos fazer como? Se ele for um morango muito pequeno, a gente pode apenas cortar ele no meio. Mas os meus não estão tão pequenos, eu acho que eu vou cortar em 3. O ruibarbo, a proporção, na verdade, é um pouco mais de ruibarbo para o morango. Normalmente 2/3 para 1/3. Então é interessante que o ruibarbo se sobressaia no sabor da receita, tá certo? Com a nossa forminha, com a massa folhada, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui farinha de avelã. Você pode utilizar outras farinhas, tá? Também você pode utilizar farinha de amêndoa. Não utiliza farinha de trigo, mas utiliza de alguma oleaginosa. E aí eu vou pegar essa farinha, vou colocar aqui embaixo da massa. E outra, como eu tinha mostrado antes para vocês, a gente comprou essa forminha que já veio com a massa nela. Não esquece de furar com um garfo a borda e a parte de baixo da massa, tá certo? Para ela cozinhar por inteiro. Vou colocar o ruibarbo. E aí aqui nós vamos colocar o ruibarbo. Lembrando que a quantidade do ruibarbo é maior do que a quantidade do morango, tá certo? Eu não sei se aí... Eu pelo menos eu nunca achei ruibarbo em Natal. Porém, eu não sei se você consegue encontrar em alguma outra parte do Brasil. Comenta aí pra gente saber se vocês conseguem achar em algum outro canto. Até para o pessoal saber, né? E para o pessoal fazer também a torta. Interessante. E o morango a gente vai colocar de forma bonitinha. Eu parti ele na metade. Como eu também tenho alguns maiores que eu parti em 3. Então pessoal, aqui nós vamos fazer o creme de baunilha. Ele é estilo um creme anglais, só que ele não vai no fogo. O que é que a gente vai fazer é colocar ele por cima da torta e levar a torta ao forno, certo? A gente vai colocar uma gema. Nós vamos colocar
Nós vamos colocar aproximadamente 100 ml de creme de leite. Só que isso daqui você vai precisar medir com o tamanho da sua forma, com o tamanho da sua torta, tá certo? Então vamos colocar aqui aproximadamente 100 ml de creme de leite. Certo? Vamos colocar uma colher de açúcar. E aqui eu tenho como se fosse uma essência de baunilha. Só que ela é muito forte. Vocês podem utilizar qualquer outro tipo de essência de baunilha, como vocês podem utilizar o açúcar de baunilha ou até mesmo a fava, tá certo? Aqui eu vou colocar apenas um pouco porque ela é muito forte. E um pouquinho de leite. Não tanto, mas que ele fique... Que esse creme ele fique líquido, tá certo? Ele não pode ficar tão espesso. Ele não pode cobrir tudo, mas ele precisa ficar pelo menos na metade da forma, até porque ela vai crescer. O ruibarbo ele é bem azedo e eu gosto desse sal, desse azedo dele, então eu não vou colocar tanto açúcar. Então pessoal, o forno 10 minutos antes eu pré-aqueci, liguei ele a 200 graus. Como o nosso forno ele tem as duas serpentinas que fica em cima e embaixo, deixei as duas ligadas a 200 graus. Quando deu 10 minutos, eu coloquei em 180 graus e estou colocando a torta agora. E o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar em 180 graus a parte de cima e a parte de baixo, porém eu vou ficar vendo a cada 10 minutos. Caso eu veja que a parte de cima está muito dourada, eu vou tirar a parte de cima, só deixo a parte de baixo da serpentina e mantenho ela mais alguns minutos no fogo. Vê como é que ficou a nossa belezura.